Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Ivonaldo, a terceira aula que a gente fala agora sobre ângulos alternos, né? Com essa aula a gente encerra a explicação sobre retas coplanares, tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero que vocês a princípio prestem atenção aqui é nesses ângulos A e U, tá certo? Eles vão estar num plano, tá certo? Aonde as retas R e S são retas paralelas. A reta T ela vai ser uma reta transversal, ou seja, uma reta que intercepta essas duas retas R e S, tá certo? E esses ângulos, o A e o U, eles vão estar entre essas duas retas R e S. A gente vai perceber também que os vértices dessas retas, tá certo? Eles vão estar em retas separadas, né? E os ângulos A e U, eles vão estar, tá certo, entre essas retas R e S, tá certo? Por isso que a gente vai classificar essas retas como, esses ângulos como ângulos alternos internos. Então a gente tem aqui uma figura, né, onde a gente tem duas retas, né? Tá aqui a reta R, a reta S, tá certo? Essas duas retas paralelas está sendo cortada por uma transversal, né? E aonde esse ângulo A e o ângulo U estão entre essas duas retas, né? Essas duas retas paralelas, tá certo? Perceba que os lados desses ângulos A e U, eles são alterados, né? Ou seja, eles estão em lados opostos, não é isso? Em relação à reta transversal, tá certo? Perceba também que esses ângulos estão entre as retas R e S, tá certo? Então, se eles estão entre essas retas R e S e estão em lados diferentes, então a gente classifica esses ângulos como sendo ângulos alternos internos, tá certo? Perceba também que os vértices, tá certo, da reta R e da reta S, ó, tá certo? Esses vértices aqui, eles estão em retas opostas, em retas distintas, tá bom? Então, tudo isso aqui faz com que a gente consiga classificar o ângulo A e o ângulo U como sendo ângulos alternos internos, tá certo? Então, a gente pode aqui, ó, desenhei aqui uma tabelazinha para a gente classificar esses ângulos que aqui estão, tá certo? Nesse plano. Então, veja, o ângulo A e o ângulo U, eles são ângulos alternos internos, né? Então, A e U são ângulos alternos internos, assim como os ângulos C e E, né? Veja, eles estão na mesma condição aqui dos ângulos, ó, A e U, tá bom? Então, C e E também são ângulos alternos internos. Já os ângulos B, tá certo? Já os ângulos B e G, tá certo? Eles são ângulos alternos, tá certo? Porém, eles estão fora, né, dessas retas aqui, ó, tá certo? Eles não estão no meio aqui entre as retas R e S, tá certo?
Então a gente pode classificar os ângulos B e G como sendo ângulos alternos externos, tá certo? Assim como os ângulos D e F, tá certo? Então os ângulos D e F também são ângulos alternos externos, tá certo? Uma coisa importante aqui que a gente não pode deixar de falar é que esses ângulos, tanto os ângulos alternos internos quanto os alternos externos, eles são iguais entre si, tá certo? Então, ó, essa medida aqui do ângulo A, ela é igual ao ângulo U, tá certo? Então, a medida que for A é U. Da mesma maneira, a medida que for C é E. Tudo bem? E os ângulos alternos externos, eles também têm medidas iguais, tá bom? Então, o ângulo B e o ângulo G, eles são alternos externos, têm medidas iguais. Assim como os ângulos D e F vão ter também medidas iguais entre si. Tudo bem? Aqui a gente tem uma atividadezinha relacionada com esses ângulos alternos, tá certo? Interno ou externo. Então vamos lá. Determine as medidas x e y em cada caso, sabendo que R e S são retas paralelas, né? E T é uma reta transversal. Tudo bem? Então vamos lá. Se a gente sabe que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo e esse daqui, eles são alternos e internos ao mesmo tempo, a gente pode chegar à conclusão que essa medida é igual a essa. Tá certo? Então vamos lá. Então eu vou dizer aqui que 3x mais 8 graus é igual a 5x menos 54 graus. Vamos colocar tudo aquilo que tem x no primeiro membro. Então eu vou ficar com 3x menos 5x. E vamos organizar aqui essas medidas em graus no outro membro. Então vai ficar menos 54 graus menos 8 graus, né? Levando o 8 positivo para o segundo membro. 3x menos 5x vão ser menos 2x. Né? 54 graus menos 54 graus menos 8 graus vão ser menos 62 graus. Né? Então, perceba, o valor de x aqui, ele vai estar negativo, né? Quando isso acontece, a gente tem a necessidade de usar o artifício matemático de multiplicar por menos 1. Tudo bem? Quando a gente multiplica por menos 1, os valores aqui eles permanecem o mesmo, porém os sinais eles vão ser diferentes porque a gente vai aplicar a regra de sinais, né? Menos por menos vai ser mais. Então aqui a gente vai ficar com 2x, menos por menos mais, 62 graus. Né? Portanto, x é igual a quanto? A 62 graus dividido para 2. Que x vai ser igual a quanto? A 31 graus. Tá certo? X é 31 graus. Tá bom? Então a gente já encontrou o valor de x. Né? Para a gente encontrar o valor de y, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa saber, por exemplo, aqui, a medida de quem? Essa medida aqui, ó. A gente precisa saber quanto é que mede esse ângulo. Né? Quanto mede esse ângulo? Por quê? Se você perceber, ó, esse ângulo aqui, ele é oposto a esse pelo vértice. Né? E ângulos opostos pelo vértice são o quê? São iguais. Né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó.
a gente vai pegar aqui 3x mais 8 graus e vai substituir x por quanto? Por 31, não é? Então a gente tem 3 vezes 31 graus mais 8 graus. 3 vezes 31 é igual a quanto? A 93 graus. Então 93 graus mais 8 graus vão ser 101 graus. Tudo bem? Então, se essa medida aqui ela é igual a 101 graus e essa medida aqui, esse ângulo é oposto a esse pelo vértice, a gente chega à conclusão que y vai ser igual a quanto? A 101 graus. Tá certo? Então, y é igual a 101 graus. Y é igual a 101 graus. E x é igual a 31 graus. Tudo bem? Então, a primeira atividade a gente já resolveu. E a segunda atividade? Vamos lá. Duas retas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos externos expressos em graus por 3x mais 18 graus e 5x mais 10 graus. O valor de x, de modo que estas retas sejam paralelas, é. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a igualdade, não é? Entre 3x mais 18 graus e 5x mais 10 graus. Tá certo? Então, vamos lá. Então, 5x mais 10 graus é igual a 3x mais 18 graus. Tá certo? Vamos organizar, trazer o 3x para o primeiro membro e levar o 10 graus para o segundo membro. Então, a gente vai ficar com 5x menos 3x vai ser igual a quanto? A 18 graus menos 10 graus. Não é? Levando 10 positivo para o segundo membro, ele vai passar a negativo. Então, a gente tem aqui 3x menos 5x menos 3x vão dar 2x. Então, 2x vai ser igual a 18 graus menos 10 graus vão ser vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8 graus. Né? Portanto, x vai ser igual a 8 graus dividido para 2, que é igual a quanto? A 4 graus. Tá certo? Então, x, para obedecer aqui a esse critério, essa necessidade, x tem que ser igual a 4 graus. Tá certo? Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é que mede esse ângulo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 3x mais 18 graus e vou substituir x por 4. Né? Portanto, eu vou ter aqui 3 vezes 4 graus mais 18 graus. Né? 3 vezes 4 é 12, então 12 graus mais 18 graus. Isso aqui é igual a quanto? 30, né? Então, 30 graus. Tudo bem? Então, a gente pode chegar à conclusão que essa medida aqui, por exemplo, é igual a 30 graus. Em consequência disso, esse ângulo aqui também vai ser 30 graus. Tá certo? Então, perceba, ângulos alternos, nesse caso aqui, ângulos alternos externos. Tudo bem? Fica com Deus e até a próxima aula.